Olá, turma! Olá, galerinha do sexto ano A, B, C e D e a galerinha da EJA 4A. Hoje, na nossa aula remota, dia 24 de junho de 2020, dia dedicado a São João, nós vamos iniciar nossa aula remota, dividindo ela em duas partes. Na primeira parte, nós vamos fazer a correção da última atividade deixada no dia 10 de junho, que foi sobre potenciação. E na segunda parte nós vamos rever as expressões numéricas, assunto que vocês já viram no quinto ano, e acrescentando agora a potenciação. Então hoje, todo a caráter nesse clima de São João, acomode-se aí no lugar da sua casa. Se fizer comida de milho, bolo de milho, canjica, pamonha, milho cozido, milho assado, é só pedir para o mototáxi me deixar aqui na minha casa, por trás da Câmara de Vereadores, tá certo? Viva São João! Acomode-se na sua casa, fique no lugar reservado, silencioso e vamos dar início à nossa aula remota. Viva São João! Pronto, pessoal, iniciando a nossa correção, na primeira questão, pede para transformar os produtos em forma de potência. O que é uma potência? Nós vimos que uma potência nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Na potência, nós temos a base, nós temos o expoente e temos o resultado da potência. Então, na letra A, o fator igual, quem é? O 3, e o 3 ele está se repetindo duas vezes. Então, como é que nós vamos deixar na forma de potência? A base é o 3, duas vezes se repetindo, então o expoente vai ser 2. E como é que nós lemos essa potência? 3 ao quadrado. O expoente 2 nós chamamos de quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado ou 3 ao quadrado. Certo? Na letra B, 5 é o fator igual, ele está se repetindo 3 vezes. Então, na forma de potência, nós vamos deixar 5 e o expoente é 3, indicando, só serve para indicar que o fator está se repetindo 3 vezes. Como é que nós lemos essa potência? 5 elevado ao cubo ou 5 ao cubo, tá certo? Na letra C, o 7 ele está se repetindo duas vezes, então vai ficar 7 ao quadrado, expoente 2. Na letra D, o fator igual ele está se repetindo 4 vezes, então nós vamos escrever, a base é 8, o expoente é 4. E como é que nós lemos essa potenciação? 8 elevado a 4 ou 8 à quarta potência. Né? Tem as duas formas. 8 elevado a 4 ou 8 à quarta potência. E na letra E, o fator igual, ele está se repetindo 7 vezes. Então, vai ficar 1 à sétima potência ou 1 elevado a 7. Tá bom? Corrijam, olha aí se você acertou. Se acertou, parabéns. Se não, refaz e mais atividades nós vamos com certeza acertar, tá bom? Pronto, pessoal. Na segunda questão é o inverso da primeira. Na primeira tinha a multiplicação e pedia para transformar em forma de potência. Na segunda questão está a potência e pede para transformar em multiplicação. Não pede para calcular, somente para transformar em uma multiplicação de fatores iguais. Então, na letra A, nós temos uma potência que, como é que nós lemos? 4 ao quadrado. Então, se o expoente é 2, olha, o expoente a gente nunca pode esquecer disso, pessoal. O expoente, ele só indica, ele só serve para isso. Somente para nos indicar, nos informar quantas vezes a base vai se repetir multiplicando, tá bom? Então, se o expoente é 2, 4 ao quadrado, a base se repete duas vezes, 4 vezes 4. Ah, professor, eu coloquei o resultado. A questão
não pede. Né? Leia a questão direitinho. A questão só pede para deixar na forma de multiplicação. Acabou aí. Na letra B, nós temos 5 ao cubo. Então, se o expoente é 3, nos indica que a base vai se repetir 3 vezes. Na letra C, nós temos 2 à sexta potência, ou 2 elevado a 6. Então, o expoente é 6, a base vai se repetir 6 vezes. 3, 4, 5 e 6, multiplicando. Na letra D, nós temos 7 ao cubo. Expoente 3, a base se repete 3 vezes. Letra E, 3 elevado a 4 ou 3 à quarta potência. O expoente é 4, então a base vai se repetir 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E na letra F, 38 à quinta potência. Expoente é 5, então a base, que é 38, vai se repetir 5 vezes. 38 vezes 38 vezes 38 vezes 38 e vezes 38. Tá bom? Se acertou, parabéns. Se não, faz a correção dessa questão. Na terceira questão, a questão pede para escrever como a gente lê, né? É a mesma potência da questão 2. Então, como é que nós lemos essa potência, cada potência dessa? Na letra A, o expoente é 2, a base é 4, então nós vamos ler 4 ao quadrado. Na letra B, 5, o expoente é 3, então nós vamos escrever 5 ao cubo. Letra C, base 2, expoente 6. Então, nós vamos ler 2 à sexta potência. Ou 2 elevado a 6, tá bom? Letra D, expoente 3, é cubo. Então, nós vamos ler 7 ao cubo. Letra E, base 3, expoente 4, nós vamos ler 3 à quarta potência. Ou 3 elevado a 4. E na letra F, base 38, expoente 5. Então, nós vamos escrever 38 à quinta potência. Tá certo, pessoal? E finalizando a nossa primeira parte, na quarta questão, sim, a questão pede para calcular, ou seja, vamos encontrar o resultado final da potenciação, né? Então, na letra A, nós temos 2 ao cubo. Então, o 2, que é a base, se repete 3 vezes multiplicando. Cuidado, pessoal. Eu vi algumas atividades, alguns fizeram como 2 vezes 3, já colocaram o resultado 6. E não é multiplicando. O expoente, ele não multiplica pela base. O expoente, ele só tem a finalidade, a função de indicar quantas vezes a base se repete. Então, o expoente é 3, não quer dizer que é 2 vezes 3. É 2 se repetindo 3 vezes e multiplicando entre si. Então, vai ficar quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 é o resultado final da potência. Na letra B, 3 à quinta potência. Então, a base ele vai se repetir
5 vezes. E aí nós multiplicamos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 243. É o resultado final. Na letra C, 1 ao quadrado. O expoente é 2, então a base se repete 2 vezes. 1 vezes 1 dá 1. Nós vimos também, tem escrito lá no caso particular, o 1 elevado a qualquer potência, qualquer expoente, sempre vai ser igual a quem? A 1. Por quê? 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Sempre dará 1. Letra E, 10 ao cubo. Cuidado, não é 10 vezes 3, é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Nós vimos também quando a potência, que a base é 10, basta repetir a quantidade de zeros, o número que for o expoente. Se o expoente aqui fosse 5, eu ia escrever um 1 seguidos de 5 zeros, tá certo? Na letra F, 3 ao quadrado. Então, vou repetir a base 2 vezes. 3 vezes 3, 9. Letra G, 4 ao quadrado. 4 vezes 4 dá 16. Letra H e letra I. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base, ou seja, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 2 elevado a 1 é 2. E 3 elevado a 1 é 3. E na letra J, 4 ao cubo. A base se repete 3 vezes. 4 vezes 4. Nós encontramos aqui que dá 16. E 16, 4 vezes 16 mais 16, 32. Mais 32, 64. É o resultado da letra J. E assim nós encerramos a nossa primeira parte, que foi a correção da atividade da aula passada, do dia 10 de junho. Agora nós vamos ver umas operações. Quando envolve mais de uma operação, nós chamamos ela de expressões numéricas. Isso que vocês já vem vendo desde o quarto ano, né? Quarto e o quinto ano, tá certo? Agora nós vamos acrescentar também a potenciação. Para isso, eu vou adicionar nessa aula um vídeo, um pequeno vídeo de um professor explicando esse assunto. Depois eu retorno fazendo mais alguns exemplos e depois ficamos com a nossa atividade da semana, tá bom? Então, prestem atenção nesse assunto, expressões numéricas. Então, coleguinha, para resolvermos uma expressão numérica, né, com potências, devemos obedecer à seguinte ordem. Em primeiro, devemos resolver as potenciações, certo? Em segundo, devemos resolver as multiplicações e divisões. Em terceiro, as adições e as subtrações. Então, para melhor compreensão, vamos ver alguns exemplos. Olha só. Item A, temos aqui 5 mais 3 ao quadrado vezes 4. Ora, coleguinha, pela ordem que acabamos de ver, certo? Temos que resolver primeiro as potenciações. Isso mesmo, temos aqui uma potência, 3 ao quadrado. Então, vamos começar por aqui, beleza? Olha só, vamos repetir o resto. 5 mais 3 ao quadrado, 9, vezes 4. Então, temos aqui agora uma adição e uma multiplicação. Então, pela ordem de resolução das operações, temos que resolver as multiplicações. Então, vamos resolver 9 vezes 4 primeiro, certo? Com isso, vamos repetir o 5
mais 9 vezes 4, 36. 5 mais 36, 41. Com isso, o valor dessa expressão aqui, ó, é igual a 41. Vamos ao item B. No item B, temos 6 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 3. Com isso, vamos começar pelas potências. Temos aqui, ó, 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Menos 5 vezes 2 mais 3. Agora temos uma subtração, uma multiplicação e uma adição. Ora, coleguinha, vamos resolver a multiplicação pela ordem que acabamos de ver, certinho? Então, vai ficar, ó, 36 menos 5 vezes 2, 10, mais 3. Agora temos uma subtração e uma adição. Bom, no terceiro lugar lá, que acabamos de ver na ordem, né, temos as adições e as subtrações, né? Mas entre essas duas operações não tem uma prioridade, certo? Vamos resolver na ordem, né, da esquerda para a direita, né? Aqui vem a primeiro. Nesse caso aqui, ó, temos a subtração primeiro. Então, vamos resolver a subtração, beleza? 36 menos 10, 26. Mais 3 igual 26 mais 3, 29. Então, temos que o valor dessa expressão aqui, ó, é igual a 29. Então, coleguinha, gostou dos dois exemplos? Achou fácil? Então, nos próximos dois exemplos, vão aparecer sinais de associação, certo? Para eliminarmos esses sinais de associação, tem também uma ordem, isso mesmo, que é a seguinte. Em primeiro, devemos eliminar os parênteses. Em segundo, os colchetes. Em terceiro, as chaves, certo? Vamos ver os dois exemplos, olha só. Item C, temos a seguinte expressão, certo? Onde aparece agora, ó, sinais de associação. Isso mesmo, né? Temos aqui, ó, os parênteses, temos os colchetes. Com isso, pela ordem que acabamos de ver, temos que resolver, temos que eliminar, certo? Os parênteses em primeiro lugar, certo? Para isso, temos que resolver a expressão que está entre parênteses. Tranquilo? Com isso, vamos resolver, ó, primeiro esta expressão. Vamos repetir o resto. Ficando 60 menos, abre colchetes, 6 ao quadrado, mais, temos aqui, ó, 3 ao cubo é igual a 27. 27 menos 7 é igual a 20. Ora, coleguinha, acabamos de eliminar os parênteses, ficando aqui, ó, os colchetes. Com isso, vamos resolver a expressão que está entre colchetes. 60 menos. Temos aqui, ó, uma potência, certo? Vamos começar por aqui, ó. 6 ao quadrado, 36. 36 mais 20, 56. Agora, 60 menos 56, 4. Com isso, temos que o valor dessa expressão numérica aqui, ó, é igual a 4. Vamos ao item D. Item D.
temos a seguinte expressão. Vamos resolver o que está entre parênteses. Então, 25 mais, abre chaves, 3 ao cubo, dividido por 9, mais, abre colchete, 3 ao quadrado, vezes 5, menos 3, vezes... Bom, temos entre parênteses 2 ao cubo menos 5. Então, coleguinha, 2 ao cubo é igual a 8, certo? Então, 8 menos 5, 3. Fecha colchete e fecha chaves, certo? Então, eliminamos, né, os parênteses. Agora, vamos resolver o que está entre colchetes. Vamos repetir essa parte aqui, ó. Todinha até chegar nos colchetes. Pronto. Temos aqui, ó, uma potência. 3 ao quadrado é igual a 9. Resolvida a potência, vamos, né, as multiplicações. 9 vezes 5, 45. Então, fica 45 menos 3 vezes 3, 9. Vamos repetir essa parte até novamente chegar nos colchetes. Bom, agora ficou 45 menos 9, 36. Pronto, resolvemos que estava entre colchetes. Então, eliminamos os colchetes, ficando agora, ó, as chaves. Vamos agora resolver o que está entre as chaves. 25 mais. Bom, coleguinha, aqui, ó, entre as chaves temos uma potência. 3 ao cubo é igual a 27. Então, vai ficar 27 dividido por 9 mais 36, certo? Temos uma divisão e uma adição. Pela ordem, né, das operações, vamos resolver primeiro a divisão, certo? 27 dividido por 9, 3. 3 mais 36. Então, vai ficar 25 mais 3 mais 36, 39. 25 mais 39, 64. Então, temos que o valor dessa expressão numérica aqui em cima é igual a 64, belezinha? Pronto, pessoal, depois de assistido ao vídeo, nós vimos que para resolver as expressões numéricas, nós temos uma regra, uma hierarquia, né, na ordem de resolução. Primeiro, nós temos que eliminar os parênteses, depois o que se tiver colchetes e, por último, as chaves. E para se resolver das 6 operações, professor, mas nós só vimos 5. Depois, quando nós vermos a radiciação, que é raiz quadrada, raiz cúbica, aí sim acrescenta a sexta. Mas entre as 6 operações, nós temos que resolver primeiro a potência e radiciação, que é a raiz quadrada, depois multiplicação ou divisão
e, por último, adição ou subtração. Para isso, eu gosto sempre de passar essa palavrinha para lembrar a sequência. Qual é a palavra? Prendas. Prendas com M. Por quê? Esse P, o P é para indicar, para nos lembrar que nós temos que eliminar, resolver primeiramente o que está entre parênteses, e depois tiver colchetes e chaves. Depois, se tem parênteses, resolvemos que tem o que está entre parênteses. Mas qual é a ordem das operações? Aí vem aqui, ó, o R de raiz quadrada, que nós ainda não vimos, o E de expoente. Onde é que tem expoente? Na potência. Então, nós temos que resolver primeiramente, na ordem, raiz quadrada e potência. Depois, nós temos que resolver a multiplicação e divisão. M de multiplicação e o D de divisão. E, por último, nós resolvemos a adição e subtração. Adição ou subtração. Nessa ordem aqui, ó, nessa hierarquia. P, para nos lembrar que temos que resolver o que está entre parênteses, colchetes e chaves. RE, raiz quadrada e potência. MD, multiplicação e divisão. E, por último, adição e subtração. Vamos ver aí esses dois exemplos. Na letra A, nós temos essa expressão numérica. O que é que nós temos que fazer primeiramente? Olhar se tem parênteses. Percebemos aqui que não tem parênteses nessa expressão. Então, nós vamos partir para as operações. Quais são as operações que nós temos? Potência, divisão, adição, potenciação e multiplicação. Ó, nós temos potenciação, divisão, adição e multiplicação. Dessas operações, nós temos que resolver primeiramente quem? A potência. Então, eu vou indicar aqui, ó, vou marcar essas duas potências para me lembrar que eu tenho que resolver somente essas duas potências. E o que eu não resolver, não vai me interessar, eu vou fazer o quê? Repetir. Repetir. Então, vai ficar como? 2 elevado a 4. Quanto é 2 elevado a 4? Vamos resolver separadamente. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o resultado de 2 elevado a 4, eu encontrei que é 16. Vou dividir agora? Não. Então, eu vou repetir, ó. Dividido por 4, mais... Resolvo a outra potência. Quanto é 3 ao quadrado? 3. Quem disse 9 acertou. É 3 vezes 3 e não 3 vezes 2, tá bom, pessoal? 3 vezes 3 dá 9. Então, vou colocar o resultado de 3 ao quadrado aqui, ó, 9 vezes 10. Pronto. Resolvi as duas potências. Agora, eu vou olhar na ordem. Potência não tem mais. O que é que nós temos? Temos divisão, que está aqui, ó. Adição, que está na última posição. E a multiplicação, que está na penúltima. Então, o que é que eu resolvo dessas três? A minha prioridade de resolução é a divisão, que é essa divisão, e é a multiplicação. Ah, professor, posso resolver os dois? Pode, na ordem. Né? Então, vai ficar quanto? 16 dividido por 4 dá igual a 4. Mais 9 vezes 10, 90. 4 mais 90 é igual a 94. Eu costumo dizer que expressões numéricas é
paciência. Expressões numéricas é paciência. Você tem que ter paciência. Não tem como resolver de uma vez só. Não é? Nós temos umas regras, umas prioridades de resolução. E tá aqui, olha, com a palavrinha prendas, dá para nos lembrar como resolver as expressões numéricas. Esse é assunto que nós vamos ver até o ensino médio. Sempre vamos estar vendo expressões numéricas, expressões algébricas, né, que vão a partir do 8º ano. No exemplo B, nós temos aqui outra expressão numérica. O P nos lembra que é para resolvermos primeiramente o que está entre parênteses. Então, aqui nessa expressão, nós temos logo 2 parênteses. Então, nós vamos olhar somente para esses 2 parênteses, inicialmente. No primeiro parênteses, quais são as operações que nós temos? Nós temos uma potência, que está aqui nessa ordem, e nós temos a adição, que está na última ordem de resolução. Então, o que é que nós resolvemos primeiro? Potência ou adição? Nós resolvemos a potência, somente essa potência. Olho para o outro parênteses. Olha. No outro parênteses, nós temos subtração e potenciação. Resolvemos subtração ou potenciação? Potenciação. Então, nós vamos resolver também essa potência. Ah, professor, tem outra potência fora do parênteses. Tem, mas aí, na expressão numérica, nós temos que resolver, primeiramente, o que está entre parênteses. Aquele não tem pressa de resolver agora. Então, vamos resolver as 2 potências. Quanto fica? 2 ao quadrado, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá igual a 144. Não resolvi, repete. Mais 1, fecha parênteses, abre o outro parênteses, 54 menos 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá igual a 49. Fecha parênteses, menos 3 ao cubo, igual. Ainda tem parênteses? Tem. Vou resolver o que está entre parênteses. O que é que nós temos no primeiro parênteses? Adição. O que é que nós temos no segundo parênteses? Subtração. Pronto. Quando eu resolver a adição e resolver a subtração, que não fica nenhuma operação dentro do parênteses, os parênteses desaparecem. Né? Então, vai ficar 144 mais 1, 145, dividido 54 menos 49 é igual a 5, menos 3 ao cubo. Pronto. Resolvemos o que estava entre parênteses. Não resolvemos parênteses. Parênteses não é operação. Resolvemos o que estava entre parênteses. Agora, vamos partir para a ordem das operações. O que é que nós temos aqui? Divisão, que está aqui na penúltima ordem. Subtração, que está na última ordem. E uma potência, que está aqui, ó, na primeira ordem das operações. Então, nós vamos resolver somente essa potenciação. Vou repetir o restante, já que eu não vou resolver. 145 dividido por 5 menos... Quanto é 3 ao cubo? 3 ao quadrado, nós encontramos aqui, deu 9. Então, 9 vezes 3 dá 27. Ah, professor, se eu não souber fazer de cabeça, faz no rascunho, na folha aí separado e coloca o resultado. Tá bom?
E agora sobramos com uma divisão, que está aqui na penúltima ordem, e uma subtração, que está na última ordem. Resolvo agora quem? Divisão 145 dividido por 5. Quanto vai dar? 1 não dá por 5. 14 dá 2 grupos de 5, que dá 10. Sobra 4. Baixa a unidade. 45 dá 9 grupos de 5, que dá 45. Então, resultado, 29. Então, 29 menos 27. 29 menos 27 dá igual a 2. Ah, professor, eu pergunto, é complicada essa questão? Não. É um pouco demorado, um pouco trabalhoso, porque temos que ter paciência. Não tem como nós querermos resolver tudo de uma vez. Não tem, olha, é por parte. Olha aqui, resolvi a potência que estava entre parênteses, a outra potência que estava entre parênteses. Depois, resolvi a adição, a subtração e os parênteses apareceram. Depois, resolvi a potência somente e o restante repeti, ó. Divisão e subtração, resolvi a divisão. E, por último, resolvi a subtração, né? Com isso, nós encerramos aqui a parte de exemplos. Vou deixar para vocês a atividade da semana. Só vamos aprender se nós tentarmos, se nós praticarmos várias vezes, tá bom, pessoal? Não desanime. Pronto, pessoal, com isso nós temos aí a atividade para essa semana, né? São 10 expressões numéricas, né? Alguém pode dizer, ah, professor, mas eu nunca aprendi, é complicado, expressões numéricas. Tá aí a oportunidade de nós aprendermos, né? Só vamos aprender se tentar, né? Temos que tentar, errou, faz novamente. Por isso, de uma atividade, olha, antes nós tínhamos 2 atividades por dia, 2 atividades de disciplina, 2 disciplinas por dia, e era semanal. Agora nós temos uma disciplina por dia e a cada 15 dias, né? Então, tá aí a oportunidade de nós tentarmos, né? Não deixar as atividades, as tarefas, os assuntos acumularem, né? Aqui a gente está tentando ao máximo trazer assuntos e não ficarmos parados, né? Se nós não praticarmos o nosso cérebro, né? Se nós não praticarmos, ele atrofia, né? Então, matemática nós temos que estar praticando diariamente para poder nós dominarmos, tá bom? Então, nós temos aí, ó, 10 expressões numéricas. Vocês copiam. Ah, professor, deixa quantas linhas em cada expressão? Copia a letra A, tenta resolver toda a letra A, deixando no caderno a expressão por parte, do jeito que a gente viu no exemplo. Depois copia a letra B, tenta resolver a letra B e assim por diante. Deixe seu nome, o nome da turma e me manda a primeira folha da atividade no privado, tá bom, pessoal? Assim nós encerramos a nossa aula remota hoje, dia 24 de junho de 2020, tá bom? Se vocês gostaram, lembre de fazer um selfie, fazer um print, posta lá no Instagram, Facebook e procura chuchu_E2 e pode me marcar que eu vou estar repostando, tá bom? Não esqueçam de fazer as atividades, qualquer dúvida pode me chamar no privado e à medida que vocês forem fazendo a atividade, deixe seu nome na atividade, no caderno, nome, turma, e já pode ir me enviando no privado a sua atividade, tá bom? Fique com Deus, bom São João em casa, não saia de casa, não acenda fogueira, né? E vamos, Deus quiser, essa pandemia vai passar e nós vamos reencontrar e vamos fazer um grande forró pé de serra, tá bom?
Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês e até a próxima. Viva São João! Alavanto pra tua, narrei pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade boa e a saudade criada. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa.